E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Você vê que nem no domingo eu deixo vocês em paz. Por quê? Como eu já sempre falei, assim que saiu algo novo e interessante, nós colocamos na medida do possível. Como eu vi agora há pouco, tá certo? Então, vamos lá. Agora há pouco que eu falo assim, tem mais ou menos quase uma hora, né, que foi postado e chegou a notificação para mim agora. Infelizmente, se tivesse chegado mais cedo, teria postado mais cedo. Mas antes tarde do que nunca, né? Então vamos lá rapidamente em relação ao estado de emergência, tá, no Japão. Eu procuro trazer rápido porque para vocês, por quê? Para vocês já começarem a tomar a decisão do que vocês vão fazer no futuro, porque isso influencia a vida de todo mundo, né, que está aqui no Japão. Infelizmente é o famoso lockdown, tá certo? E vamos lá. O Japão, né, como é que fala assim, deve perguntar primeiro aos especialistas, no caso da saúde, se deve declarar a emergência do coronavírus novamente. Então, seguindo aqui, o governo ouvirá as opiniões de especialistas em saúde em breve. Então, provavelmente, sim, nessa semana, tá? Geralmente eles fazem uma reunião terça-feira, mas como é uma coisa meio urgente, pode ser que faça amanhã, né? Mas de qualquer maneira, não dá para prever o dia. Principalmente que o tio Suga, sabe como é que é? Ele tá arredio em declarar outro estado de emergência, porque ele quer ver a roda da economia girando direto. Mas continuando, né? De novo, o governo ouvirá as opiniões de especialistas em saúde em breve sobre as declarações de estado de emergência em Tóquio e nas prefeituras vizinhas atingidas por casos de coronavírus, atendendo a um pedido dos governadores, disseram as autoridades no domingo. Eu gravei a matéria aqui, tá? Quem acompanha o canal sabe que os governadores de Tóquio, Chiba, Saitama e, se não estou enganado, Kanagawa também, né? Eles pediram para o Yasutoshi Nishimura, que é o ministro, né, que mexe com a revitalização e do combate lá do coronavírus, para declarar o estado de emergência. Só que ele é ministro, né, então ele precisa da autorização do tio Suga. Se o tio Suga não autorizar, não tem jeito, né? Um painel de especialistas em doenças infecciosas e outros especialistas provavelmente discutirá os detalhes de como e quais áreas devem ser colocadas em estado de emergência e por quanto tempo, após examinar o estado atual das infecções dos sistemas médicos de acordo com as autoridades. Então, vamos até respirar. Por que eu falo isso? Vamos até respirar. Primeiro eu tô com coriza, tá? Brincadeiras à parte, porque provavelmente, de acordo com o que está falando aí, realmente vai entrar em estado de emergência. E a forma que vai ser feito, dependendo, vai paralisar muito o setor de trabalho, né? Não vai ficar só naquelas de, como é que se diz? Fechar os bares e restaurantes. Provavelmente a coisa deve se estender um pouco mais. Alguns outros setores também. E nisso vai acabar afetando a vida de todo mundo, né? Vamos até ler de novo, para frisar bem. Um painel de especialistas em doenças infecciosas e outros especialistas provavelmente discutirá os detalhes de como e quais áreas devem ser colocadas em estado de emergência. Então já dá para vocês terem ideia que eles vão delimitar tudo. Não vai ser igual a primeira vez que eles fizeram aqui no Japão, que foi na primavera de 2020, né? Então a coisa assim vai ser um pouco mais, né, organizada, né? E por quanto tempo? Então eles vão ver quais estados, né, que vão entrar, dependendo, além desses 4, pode ser que entre mais estados. Osaka, por exemplo, porque Osaka também está estrangulado, né? Hokkaido também, a coisa tá feia pro lado de Hokkaido. E tem outros aí também. Aichi, quem sabe, entre também, né? Então você vê que eles vão ver como e quais áreas devem ser colocadas em estado de emergência. Eles vão delimitar também quais os tipos de empregos, no caso de empregos que eu falo assim, se fábricas vão parar, se não vão parar, quais tipos de comércios vão parar, se não vão parar, se eles vão diminuir mais o horário de funcionamento, se não vai diminuir os horários de funcionamento, né? Quais áreas devem ser colocadas em estado de emergência e por quanto tempo. Então eles vão ver se vai ser 10 dias, 15 dias, 20 dias,
um mês, né, para poder diminuir aquele número de pessoas nos hospitais, porque o bicho está pegando. Após examinar o estado atual das infecções dos sistemas médicos, né, de acordo com as autoridades, o Japão está lutando para conter os casos de coronavírus. Tóquio relatou 816 novas infecções no domingo, hoje, tá? Hoje, então dá para vocês terem ideia de como a coisa está. Eu não ia gravar vídeo hoje, mas como saiu essa novidade aí, eu falo assim, domingo é dia de descansar, dar um tempo para minha cabeça e para a cabeça de vocês, questão de respeito, né? Também, mas tive que postar hoje, infelizmente, né? Porque você vê, para poder deixar vocês bem atualizados. Depois que a contagem diária atingiu um recorde de 1.337 na quinta-feira, né? Então, hoje foi 816. A capital, a mais atingida entre as 47 prefeituras do país, também disse que o número de pessoas com sintomas graves ficaram em 101. O primeiro número de 3 dígitos desde que o estado de emergência devido ao vírus foi totalmente retirado no final de maio. Então você vê que hoje deu 101 pessoas em estado grave. E nessa brincadeira toda, se somar com as pessoas que já vinham sendo hospitalizadas, vai chegar uma hora que vai ficar sem lugar. Por isso que eles já estão pedindo um estado de emergência, né? O primeiro-ministro Yoshihide Suga tem relutado em fazer outra declaração. É aquilo que eu sempre vinha falando para vocês, assim, que o velho tá difícil de fazer. No caso assim, o tio Suga tá difícil de colocar o estado de emergência, né? Já que a economia sofreu um duro golpe na primavera de 2020, quando seu antecessor, né, o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, declarou emergência devido ao novo coronavírus. Você vê que o Suga, ele tá doido, né? Ele tá doido assim, ele não quer colocar, tá? Ele vai fazer de tudo para protelar. Então, dependendo, se houver um estado de emergência dessa vez, talvez não seja igual o que o Abe fez, que é parar tudo. Talvez muitas empresas continuem trabalhando, né? Eles vão delimitar agora o estado de emergência, para quais setores, para quem deve parar, não da outra forma que foi feita. Ah, para todo mundo, deixa só os hospitais e farmácias e supermercados trabalhando. Dessa vez não, dessa vez, pelo visto, dependendo do Suga, ele vai tentar delimitar demais isso, tá? Vocês podem ter certeza. Então pode ser que talvez a fábrica que você trabalha aqui no Japão não pare, talvez sim, talvez não, mas de qualquer maneira, já se prepare. Alarmados com o recente ressurgimento do vírus, os governadores da província de Tóquio, Chiba, Kanagawa e Saitama instaram o governo central no sábado a declarar uma emergência e conter a propagação do vírus que afetou o sistema médico, né? O ministro da Revitalização Econômica, Yasutoshi Nishimura, que está encarregado da resposta do vírus no país, disse a repórteres após a reunião com os líderes locais que a situação é grave e justifica considerar novamente a declaração do estado de emergência. É aquilo que eu já havia falado também. Eles fizeram o pedido, o ministro aceitou o pedido. Só que ele não pode fazer nada enquanto o tio Suga não der o aval. Então, se o tio Suga falar que não quer, ele não vai fazer. E aí, né? Mas você vê que por falta de tentativa do povo, dos governadores, até de ministros, não é. Tanto que eu já gravei um outro vídeo falando também que os médicos também aqui no Japão, a Associação Médica do Japão, está ficando desesperada, porque está vendo os números crescerem, está vendo os hospitais e os leitos ficando lotados e o governo central não fazer nada. Então, se depender da Associação Médica, esse estado de emergência no Japão vai sair, se depender deles, tá? Mas como depende do tio Suga, fica complicado. O governo central pediu aos governadores, incluindo Yuriko Koike, né, no caso a governadora de Tóquio, que garantisse que os restaurantes karaokês fechassem mais cedo e o trabalho remoto continuasse. Muitas pessoas no Japão retornarão ao trabalho na segunda-feira, após o feriado de Ano Novo, amanhã. Então, como é que se fala assim? Isso porque é domingo já dessa numeração, hein? Isso porque esse final de semana, geralmente final de semana não tem muitos exames.
as pessoas costumam não fazer muitos exames. Tanto que se você reparar a contagem, geralmente a contagem de segunda-feira ela é mais branda. Começa da terça, quarta, quinta, o troço explode. Seu POC! Por quê? É a hora que as pessoas estão fazendo mais, como é que se fala? Mais exames e já relaxou, né? Tipo assim, passou o final de semana e começaram a fazer os exames de novo, tá? Saiu daquele relaxamento. Suga deve explicar sua opinião sobre a atual disseminação do vírus, já que sua primeira entrevista coletiva do ano está programada para segunda-feira. Amanhã nós teremos novidades, né? E o Suga ele sempre foi contra o lockdown. Ele sempre falava que, tanto que ele foi contra a retirada do Go To Travel, da campanha do turismo no Japão, que ele sempre falava, ele sempre falou, né? Falava não, ele sempre falou que não havia evidências que a campanha Go To Travel ajudou a disseminação, né, a espalhar o coronavírus no Japão. Nunca teve embasamento científico nenhum para isso. Então que não era para retirar a campanha Go To Travel. Só que a galera caiu matando em cima dele, martelou ele tanto que chegou que ele viu que a popularidade dele caiu, aí ele retirou, né, a campanha Go To Travel. E vai saber, né, vai saber quando que eles vão retomar a campanha. Mas se for pela vontade dele, 11 de janeiro volta a campanha, tá? Então, dá para vocês terem uma ideia. Segundo a lei japonesa, o primeiro-ministro pode declarar o estado de emergência, o que dará aos governadores locais autoridade para solicitar que as lojas reduzam o horário de funcionamento ou fechem temporariamente. Então já dá para vocês terem ideia de como vai ser o comércio, como vai ser as empresas em geral. Tá? Qualquer declaração, entretanto, não levará a bloqueio rígido, já que tais solicitações não são juridicamente vinculadas. Outra questão é como apoiar as empresas que serão afetadas. Bom, isso aí não tem muito o que fazer. Foi como o AB fez da outra vez. Ele pediu para todo mundo fechar e foi lá e ajudou financeiramente. Pode ser, talvez não seja suficiente, talvez não, mas já é melhor do que ficar a zero, né? Como aconteceu no Brasil. O governo falava assim, igual por exemplo lá em São Paulo, fecha tudo, tá? Só que ele não dava indenização para as pessoas que fechassem. E aí? Né? Aqui pelo menos dá alguma ajudinha, né? Se em São Paulo, no caso que o Dória estava fazendo os lockdowns, estava havendo, no caso, indenizações, que eu não sei, tá? Se está havendo, me informem nos comentários, por favor, para mim poder retificar isso, no caso assim de estar passando algo errado, tá? Mas em relação ao Brasil eu acompanho muito pouco, só o que aparece na mídia mesmo, mas caso contrário, até onde que eu saiba, não tem indenização em São Paulo para os estabelecimentos que fecharam. Aqui tem, tá? Aqui no Japão tem. Como a pandemia se prolongou, não temos certeza se as empresas já lutam, né? No caso assim, seguindo os pedidos para restringir suas operações, disse uma fonte do governo. Eu vou ler de novo porque perdeu o sentido ali por causa da tradução, tá? Como a pandemia se prolongou, não temos certeza se as empresas que já lutam, né, seguirão os pedidos para restringir suas operações, disse uma fonte do governo. Agora sim ficou bonito. Então o governo central já está com medo. Tipo assim, por mais que ele peça para as empresas fecharem, talvez as empresas não vão acatar as ordens do governo, porque já estão desfalcadas financeiramente, tá? Então, pelo visto, vai ficar assim, a critério da empresa, né, atender o governo central ou não, tá? Então você vê que outras opções estão aparecendo também. Abe colocou áreas urbanas como Tóquio em estado de emergência na primeira vez e depois a expandiu para as outras partes do país em abril e maio. Muitos cidadãos evitaram sair de casa e as empresas atenderam às solicitações dos governadores locais, ajudando o Japão a ver uma queda acentuada nos casos de coronavírus. No entanto, a insatisfação pública com o Abe sobre como lidou
com a pandemia cresceu e o governo foi percebido como fazendo um pouco tarde demais e fora de sincronia com os governos locais. Bom, se com o AB já estão criticando o AB que fez alguma coisa, você imagina com o Suga que não está fazendo nada. Então dá para vocês terem uma ideia, né? E olha que o AB praticamente foi o pioneiro. Ele que pegou a bomba andando sem informação nenhuma e teve que lidar com isso de primeira vez. Por isso que eu falo que é pioneiro no negócio, né? Então o Japão já tem uma certa referência pelo que o AB fez. Mas não dá para levar a ferro e fogo também, né? Como assim, coitado do cara. Pegou o vírus caindo de paraquedas no Japão sem referência nenhuma. Porque historicamente não há uma referência, até onde que eu saiba, assim, de uma grande pandemia, assim, nos tempos atuais. No caso, que pedisse que fechasse o Japão inteiro. Houve outras pandemias no Japão, sim, mas na época do feudo ali, ó, bem antigo, ó, as coisas. Para quem vê os registros históricos do Japão, tem registros de várias epidemias no Japão, mas não nessa proporção que está tendo agora, né? Mas de qualquer maneira, a economia sofreu pior contração no trimestre de abril e junho a junho. E Suga, que sucedeu o Abe em setembro, tem buscado um equilíbrio entre reviver a economia e manter a propagação do vírus sob controle. Ele tenta, só que entre fazer uma coisa ou outra, tá meio complicado agora. Convenhamos, tá muito complicado agora. Porque não depende dele, depende de mim, depende de você, depende do povo em geral, né? E muita gente, infelizmente, não respeita. Então, nessa brincadeira toda, como é que vai fazer? Né? Não tem muito o que fazer, né? E como vê essas variantes também, que acabam sendo muito mais infecciosas, a coisa acaba explodindo, né? Mas de qualquer maneira, já se prepare, tá? Porque pode ser que saia sim o estado de emergência. Se depender da Associação Médica, para quem acompanha o canal aqui, já deve ter uma noção, porque a Associação Médica já postou, né, matérias falando, pedindo, né, praticamente implorando, né, para fazer algo, para o governo central fazer algo. Então no caso seria o quê? O estado de emergência. Você vê que os governadores estão pedindo, o ministro está pedindo. Se juntar, como é que se fala assim, a população e cair matando no Twitter, esse estado de emergência sai. Só que a forma que vai ser, se as empresas vão acatar, só Deus sabe. Só que provavelmente as empresas vão acatar. Por quê? O Japão ele tem aquele senso moral. O japonês ele tem aquele senso de honra, senso moral. A partir da hora que uma empresa não acatar, o povo vai cair matando. O próprio povo cai matando, fazendo boicote, né? Além que sai notícias falando que as pessoas ligam para a empresa. Ô, meu, vocês não têm consciência não, porque já houve relatos disso. Teve bares que ficaram abertas, as pessoas iam lá, grudavam papel, né, na porta. Ô, meu, toma vergonha, fecha essa porra aí. Desculpa o termo, né? Mas era mais ou menos assim. Como eu já gravei matérias também, falando lá de Osaka, que os caras não queriam fechar, os caras ligavam para lá, para os comércios. Ô, meu, fecha esse troço aí, meu. Você não tá vendo que tá todo mundo fechando, por que você não vai acatar também? Então o povo acaba, né, forçando as empresas a fecharem. Além que, porque principalmente se for uma empresa de marca, de nome, ela não vai querer passar vergonha. Vamos chutar, só um exemplo, tá? Só um exemplo. Não que isso vá acontecer, mas só um exemplo. A Toyota, marca de carro. Se o governo pedir, provavelmente a Toyota deve fechar. Por quê? Primeiro, a Toyota tem nome no Japão e ela não vai querer colocar seu nome como assim, uma fábrica que não fechou, não contribuiu com o governo, que ajudou a proliferar o coronavírus. Só um exemplo, tá? Então aqui acontece isso, mais ou menos dessa forma. Então as pessoas rotulam muito e elas apontam o dedo assim na cara dura mesmo, assim, apontando. E as empresas, depende do público, claro que elas não vão fazer isso e elas vão acabar fechando. E nessa brincadeira toda,
você, né, no caso assim que mora aqui no Japão, pode ser que fique parado um tempo. E esse tempo só vai ser definido pelo quê? Pela associação médica. O que deve ser no mínimo 15 dias, 2 semanas, para ver a poeira sentar. Mas se levar no exemplo que nós tivemos em dezembro de 2020 agora, né, no mês passado, que o governo pediu 3 semanas para tentar baixar isso, o que foi? A Associação Médica Japonesa que pediu. Para o povo tentar se conscientizar nessas 3 semanas. Né? Que se não houvesse conscientização nessas 3 semanas, não diminuísse o número, eles provavelmente iriam fazer um estado de emergência, como já está sendo cogitado. Você vê que o Yasutoshi Nishimura ele quer, mas depende do tio Suga. Então provavelmente essa semana nós teremos, né, aqui no Japão alguma ideia se realmente vai haver o estado de emergência. E como já foi lido lá, vamos até voltar ali pra gente, só para refrisar bem, né? Um painel de especialistas em doenças infecciosas e outros especialistas provavelmente discutirá os detalhes de como e quais áreas devem ser colocadas em estado de emergência. Então provavelmente não será o Japão inteiro, tá? Só aqueles mais afetados. E por quanto tempo? Se a gente levar por base no último mês, 3 semanas, né? Mas pode ser menos, porque o Suga deve encher o saco dos caras. Coloca menos aí porque a economia tem que girar. Então você pode chutar no mínimo 15 dias. Após examinar o estado atual das infecções dos sistemas médicos e de acordo com as autoridades. Então você vai ver que vai sentar todo mundo e entrar num consenso ali. Mas de qualquer maneira, no mínimo 15 dias. Então se as fábricas fecharem, no caso para os estados de emergência, no mínimo 15 dias. Né? Então já se prepare financeiramente, porque no outro mês o salário despenca. Fazer o quê? Nós somos oristas no Japão. Não tem muito o que fazer. Tá certo? Desculpem, o vídeo ficou longo por causa dos comentários, tá? Das análises ali que tem. É que é para você ter mais ou menos uma ideia do que está passando no Japão, tá? De acordo com a política, para quem acompanha o canal, porque eu falo assim, por quê? Pode ser a primeira vez que a pessoa assista ao meu vídeo, eu fiz o vídeo aqui do canal, né? Mas para as pessoas que já assistem o canal há mais tempo, né? Arigatou gozaimasu e gomen nasai, né? Por ficar sempre fazendo os mesmos comentários. Porque às vezes é a primeira vez que a pessoa assiste o canal, então ela precisa estar antenada. Eu não quero ser um comunicador que seja daquele tipo sabichão, que já pressupõe que todo mundo que assiste já sabe as coisas aqui. Não, eu quero que a notícia ela seja passada da melhor maneira possível para todos. Seja você que já assiste o canal, no caso assim, família, já faz parte da família, e aquela pessoa que é um membro novo, né? Se inscreveu hoje, ou mesmo que não se inscreveu no canal, mas está assistindo o vídeo pela primeira vez. Eu quero que ela tenha a notícia da forma certa, da forma que está acontecendo aqui no Japão. E que futuramente, se ela gostar, que ela acompanhe o canal também, né? Para ela ter noção do que está acontecendo aqui no Japão. Né? E me desculpem mais uma vez que o vídeo ficou comprido, tá certo? E nunca se esqueça, você é importante para você, né? Por isso que eu passo os alertas aqui para você se precaver, para você não sofrer. Porque você é um ser importante, não só para você. Claro que a primeira pessoa mais importante para você é você mesmo. Porque você sabe das suas dores, você sabe das suas alegrias. E você tem as pessoas em volta, à sua volta. Né? Seja que esteja no Brasil ou que esteja aqui. Mas elas se preocupam com você, elas se preocupam com o seu bem-estar. E saber que vai acontecer um estado de emergência, que você vai ficar incubado dentro de casa no mínimo 15 dias, sem trabalhar, sem ganhar dinheiro, se você não tiver uma reserva, e aí, como é que vai ficar? Né? Então são preocupações que eu levanto aqui. E eu tento passar isso para vocês já tentarem ir se precavendo, de alguma forma. Porque nessa brincadeira toda, só Deus sabe como é que vai ficar. Como eu já falei, o tio Suga, no caso o primeiro-ministro Yoshihide Suga, é imprevisível, porque ele não tem um histórico, né, político, como eu já falei em outro vídeo. Ele não tem um histórico político, então ele não tem como nós nos basearmos em algo. A única coisa que é previsível nele, que ele quer, é a roda da economia girando. Fato.
Então, por ele não há estado de emergência. Mas se está todo mundo forçando ele, provavelmente deve entrar. Só que ele vai tentar reduzir o mínimo possível esse estado de emergência. Dependendo desse mínimo possível, são 2 semanas. Né, para poder diminuir bem, né, o número de pessoas internadas no hospital. Mas de qualquer maneira, é o tio Suga, né? Ele que vai decidir tudo no final das contas, ele que vai colocar as coisas lá, as cartas na mesa em relação ao Japão. Tá? Então, vamos esperar a partir cenas do próximo capítulo. E se cuidem, se preparem, tá certo? Porque provavelmente alguma coisa deve vir sim, tá? Quando começa muito burburinho, muito bafafá, a coisa uma hora ela sai. Porque as mídias japonesas não costumam errar. Quando sai o burburinho assim no jornal, você pode ter certeza que alguma coisa vai acontecer sim, tá? Porque quando eles falam assim, fonte familiarizada, é alguém lá de dentro, alguém já do ciclo interno deles que deu com a língua nos dentes, porque a decisão praticamente já está tomada, tá? Eles só vão ver a data e como vai ser feito, mas que a decisão já foi tomada de que vai ser feito, geralmente essas coisas já tem, tá? Porque nenhum funcionário vai poder falar assim, né? Tal coisa, aí daqui a pouco vai falar alguém do governo, quem vazou isso aqui? Quem que foi a miséria que vazou isso aqui? Entende? Então a coisa assim, o plano já está entre aspas formado. Eles só vão esperar o painel de especialistas sentarem para ver como é que a forma vai ser feita, tá certo? Então já se preparem. E arigatou gozaimasu, né, por assistir o vídeo até o final. E muito obrigado às pessoas que sempre dão, como é que se diz? Deixam suas palavras amigas, bondosas. Eu agradeço demais. Muito obrigado. Arigatou gozaimasu. Para todas as pessoas, eu não vou citar nomes, porque seria injusto, né? Citar nomes de uns e não citar nome de outros. Porque são muitas pessoas. O vídeo ia prolongar muito mais. Mas a todas as pessoas que deixaram suas palavras carinhosas, suas palavras bondosas, que Deus lhes abençoe sempre. Que Deus ilumine sempre o caminho de vocês e abra o caminho de vocês sempre, tá certo? E que a nossa parceria possa continuar por esse ano inteiro, né? Sempre com alegrias. Claro que sempre haverá notícias ruins, porque mídia é mídia, não tem jeito, né? Nós temos que passar notícias boas, notícias ruins. Mas espero que a nossa parceria continue sempre firme e forte, sempre na mesma confiança, parcela de confiança, da mesma forma que eu passo as notícias de mídias japonesas, né, que vocês podem comprovar entrando nas mídias japonesas. Vocês praticamente vão ver a mesma coisa que eu estou lendo, tá? Então é questão de confiança, a sua confiança, da mesma forma que eu tenho confiança nos comentários das pessoas aqui embaixo, né, que elas postam coisas legais, às vezes elas postam matérias também de outros canais, né, no caso assim, de outras mídias, para fazer comprovação. Eu acho bacana esse tipo de coisa, é uma questão de confiança, né? Eu quero, né, que você sempre tenha essa confiança aqui, porque aqui nós sempre passamos de mídia japonesa, nós não inflamos nada, nós não mudamos nada, tá certo? E que 2021 seja um ano próspero para nós, para mim, para você, tá certo? Então, família, um abraço e até o próximo vídeo.